Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas essa é a nossa quarta aula do terceiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. E olha o tema dessa aula: as formas de governo. Tudo bem? Então olha só, fica firme aí, presta bastante atenção para entender os conceitos, para entender o raciocínio, para depois você poder fazer as atividades que eu deixei aqui embaixo de uma forma tranquila, né? Sem muito estresse, tudo bem? Esse é o nosso objetivo aqui agora. Olha só, quando a gente fala de formas de governo, uma das primeiras coisas que nos vem em mente é, de certa forma, quem exerce o governo, né? Quem exerce o poder. O nosso material aí do Centro de Mídias nos trouxe aí essa gravura relacionada com a rainha Elizabeth I, né? Rainha da Inglaterra, conhecida como a Rainha Virgem, de certa forma. Olha só, nós vemos aí que essa imagem, deixa eu colocar aqui, né? Aqui dá pra gente ver melhor. Essa imagem, ela traz aí alguns elementos simbólicos relacionados com o poder, com a riqueza, né? Nós vemos aqui um cetro, onde existe aí o adorno de uma mão ostentando um determinado símbolo, um simbolismo. Vemos que ela está também diante de um fundo, né, que também ostenta muita riqueza, né, a roupa que ela usa, os adereços, a coroa, enfim. Aí uma série de simbolismos relacionados com o poder, né? Porém, olha só, a gente, né, nos lembrando aí de qual que é o assunto que nós estamos vendo nesse terceiro bimestre, é o assunto da filosofia política, essa área da filosofia, né, tão importante para desenvolver em nós o raciocínio crítico sobre a situação política, sobre a realidade política da nossa sociedade, do nosso contexto. E a habilidade de hoje é para a gente conseguir construir argumentos que expressem reflexão crítica sobre o conceito de Estado. O conceito de Estado foi um conceito que nós vimos na aula passada, né, que eu compartilhei aqui com vocês, inclusive, um vídeo que falava sobre isso, né? E os conceitos que foram já abordados é o conceito de Estado, filosofia política e alguns conceitos introdutórios. Na aula de hoje, olha só a nossa problematização. As formas de governo se diferenciam de acordo com os princípios que as orientam e, de modo especial, com o modo do poder soberano é distribuído, né? Como que esse poder soberano ele é distribuído. Em sua visão, qual é a melhor forma de governo? Por quê? Hoje em dia, em geral, nós conseguimos pensar e refletir duas formas de governo. Digamos assim, aquela democrática, onde, né, o cidadão ele consegue expressar o seu voto, fazer a sua escolha política, e por outro lado, um governo, né, ditatorial, onde o cidadão não pode escolher e ele simplesmente deve obedecer uma configuração de poder que é colocada ali, né, para que ele, de certa forma, obedeça. Mas são só essas formas de governo que existem? Não. Durante todo o processo histórico, a humanidade refletiu, parou, pensou, discutiu, interveio em formas de governos muito distintas. Hoje, o nosso assunto vai ser pensar aí as formas de governo, tal como Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu, ele expressou ali, ele pensou, ele de certa forma organizou, né, para que a gente possa entender um pouquinho. Tudo bem? Olha só, então esse aqui é o Montesquieu, chamado Charles Louis de Secondat, apelido Montesquieu, porque ele era barão de Montesquieu. Montesquieu é uma região francesa. Em 1689 ele nasce e morreu em 1755. Né? Suas principais obras são as Cartas Persas, o Espírito das Leis e alguns conceitos que são importantes nele, né? É a lei, a divisão dos poderes e as formas de governo. Tudo bem? Olha só, monarquia, república e despotismo. São essas três formas que nós iremos nos debruçar hoje e pensar em alguns conceitos sobre elas. Olha só, monarquia.
poder soberano exercido por uma única pessoa, né? Lembra de mono? Mono significa um, né? Arquia significa poder, tá? Governo regido por leis. Princípio fundamental da monarquia é a honra, né? A rectidão e a eficiência, ou seja, o povo, de certa forma, observar o monarca e ver que ele é uma pessoa honrada, né? Esse seria um fundamento, né? Então por isso que ele deve se manter, porque existe a honra ali da família, da qual ele tem que respeitar, né? Então tenha isso como um princípio, tudo bem? Monarquia. Alguns estados, eles têm ainda a figura do rei, embora seja, né, da família real, da corte, de certa forma, embora seja uma figura simbólica, como por exemplo a Inglaterra. A Inglaterra é uma república onde tem lá a figura da rainha Elizabeth II, né, por exemplo. Assim como também a Espanha também tem a figura, né, da família real, que inclusive teve um probleminha aí a semana passada, né, o rei da Espanha teve que fugir da Espanha por coisas relacionadas com corrupção e tal. Enfim, a república é uma outra forma de governo destacada por Montesquieu, e o princípio fundamental é a virtude, ou seja, respeito às leis e ao coletivo, né, que as pessoas tenham virtude. Poder soberano na república é dividido por todos. A democracia ou parte da sociedade, né, a aristocracia, sendo nestas as virtudes respectivas, o patriotismo e a moderação. O que é moderação? É equilíbrio. O que é patriotismo? É, de certa forma, você colocar, né, a sua nação, a ideia de pátria, né, as suas raízes ali como sendo algo central na sua experiência política, né, algo como essencial. Né? Então a gente, enfim, fortaleceu o nacionalismo, o protecionismo regional, né, do nosso país, do nosso povo, das nossas raízes aqui. Ok? E uma outra forma de governo que também o Montesquieu vai nos mostrar é o despótico, né, ou despotismo. O que significa isso? É o poder soberano exercido por uma única pessoa, assim como a monarquia. Porém, olha só, é regido não pelas leis, mas pela vontade do déspota, né? De certa forma, o déspota, a pessoa, né, que ocupa ali o lugar, a posição de poder, ela é a lei. O princípio fundamental é o medo, né? Gerar medo, gerar pânico para que você consiga governar em cima disso. Bom, isso é uma forma de governo que existe uma tentação muito grande dela poder retornar em algumas situações, né? Tudo que a gente não quer é viver sobre o despotismo. E como que a gente faz para evitar o despotismo? Só o poder pode frear o poder. Ou seja, a única coisa que pode frear o poder de um déspota é um poder que consiga ali, né, de certa forma, impactar nele. Então, o Montesquieu ele pensou o poder dividido em três funções: poder legislativo, executivo e o judiciário, tá certo? Então, assim, o poder não é centralizado na mão de apenas um, mas o poder ele é dividido. E cada um vai ter a sua função. Vai ter aqueles que vão fazer as leis, que é o legislativo, vai ter aqueles que vão administrar, né, o serviço público, que vai ser o executivo, e vai ter aqueles que vão julgar se a lei está sendo realizada, né, ou punir se a lei não for realizada, que é o judiciário, tá certo? E nessa ideia, o que é soberano? A lei, né, de certa forma, ter uma constituição forte que possa colocar cada um dentro da sua função. Então, o que nós vimos, né, as formas de governo: monarquia, poder de um, a virtude é a honra; a república, o poder, né, de certa forma, dividido entre democracia ou um grupo, mas a virtude, quer dizer, né, o ponto central ali é a virtude; o despotismo, que é o poder na mão de um e que ele é a lei. Tá? E os pilares da democracia, né, conflito, abertura e rotatividade, ou seja, na vida social, quando a gente vive em comunidade, é inevitável existir conflitos, mas o que a gente precisa desenvolver é a abertura para lidar com o diferente e conseguir, de certa forma, criar uma dinâmica onde todas as demandas sociais elas consigam expressão, pelo menos, e a partir da sua expressão elas consigam
digamos assim, espaço para a construção de direitos. Tudo bem? Olha só essa frase aqui do Montesquieu, né? Essas duas frases. Os homens nascem iguais, mas não podem permanecer em igualdade. A sociedade faz com que ela seja perdida e apenas pelas leis voltam a ela. Então, a natureza faz os homens iguais, mas a partir do momento que o ser humano vive em sociedade, essa igualdade se transforma em desigualdade. As leis é uma forma de dar direito àqueles que não têm direito, a dar espaço àqueles que não têm espaço, a dar condições de vida àqueles que muitas vezes não são muito favorecidos. Tudo bem? Isso é uma coisa importante. Outra frase do Montesquieu é: ao lado da liberdade, o lugar da virtude, mas ela não está mais perto da extrema liberdade do que da escravidão. Ou seja, a virtude ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A gente precisa ter sempre ela como centro para a nossa luta pela liberdade. Tudo bem? Ok, então esse é o nosso assunto. Faça aqui as atividades que eu coloquei aqui embaixo para você, responda elas com bastante atenção, e essa é a nossa aula dessas 2 semanas, tudo bem? Fiquem com Deus, um abraço virtual, um beijo no coração e até a próxima aula.